E a galerinha do primeiro ano, bom dia. Dando continuidade ao nosso estudo, falamos na aula passada sobre filosofia medieval, a gente vai destacar importante dois grandes pensadores. Um que está ligado diretamente com a patrística, que é Santo Agostinho. No nosso próximo encontro a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso querido Tomás de Aquino. Em especial hoje, Santo Agostinho, a gente vai entender qual era o papel que a filosofia patrística tinha nesse período. Foi a primeira tentativa de conciliar a doutrina cristã com a filosofia grega. Então você imagina que você tem um pensamento cristão hegemônico, você tem uma filosofia grega, então você vai tentar conciliar esses dois momentos. Nesse caso você vai tentar conciliar a fé e a razão. E a filosofia cristã, no primeiro momento, ela vai fazer o quê? Defender a fé e criar argumentos racionais. Porque o questionamento que se tinha na época em relação ao mundo, à origem das coisas, em especial sobre a figura de Jesus Cristo. Como é que você vai conciliar a figura de Jesus nesse processo todo e tentando, a partir daí, viver esses momentos de discussões? Então, nesse primeiro momento, a filosofia patrística tem esse papel. Ela vai tentar conciliar as perguntas fundamentais que se tinham naquele período e, nessa conciliação, chegar a uma igualdade entre fé e razão. Aí, a partir daí, Agostinho vai criar algumas possibilidades para que possa acontecer essa junção entre fé e razão. A felicidade do homem é uma das preocupações de Agostinho, porque nós sabemos, assim como Aristóteles, lá no início, dizia que o fim último de todo homem é a felicidade, Agostinho também apresenta para nós essa possibilidade da felicidade do homem. Para essa felicidade acontecer, ele vai precisar da sua razão, que vai levar para um caminho para a verdade eterna, ou seja, esse encontro entre a divindade e a figura do homem se encontram. A partir desse encontro vai se dar possibilidade para se encontrar a verdade. E isso vai acontecer através do quê? Que ele chama de teoria da iluminação. Então vamos imaginar, você está num quarto e esse quarto está escuro, então a partir do momento que uma luz surge naquele ambiente, ele começa a clarificar aquele espaço e você começa a observar as coisas. Então, Agostinho vai dizer que nessa teoria da iluminação é Deus que entra no interior desse homem e a partir desse momento esse homem passa a estar sendo iluminado, em especial a sua razão, e ele começa a entender qual é o papel fundamental que Deus tem dentro desse processo todo. E Agostinho, a gente não pode esquecer que a sua influência da sua filosofia é totalmente platônica. Só para te relembrar, o que Platão dizia para nós? O homem, ele já conhece tudo, a única coisa que ele vai fazer é só relembrar daquilo que ele já sabe. E Agostinho bebe dessa fonte platônica e ele tenta implementar isso daí dentro da sua filosofia. E ele vai fazer isso através do quê? Fé e a razão. Aonde? A razão vai tentar explicar o cristianismo. Agora é interessante quando você coloca a razão para explicar o cristianismo, em especial a fé. Vamos imaginar, se Deus, como o ser criador, como é que ele faz esse processo todo acontecer? E isso vai acontecer através de que forma? Através da fé. E essa fé, embasada pela razão, ela dá a possibilidade para que o homem conheça as coisas. A tal ponto que Agostinho vai apresentar para nós uma coisa interessante nesse processo do conhecimento, que ele chamou de predestinação. Mas o que é predestinação? Ou seja, você já nasceu com um destino praticamente todo organizado. E ele vai dividir essa predestinação em duas coisas importantes. Uma que ele chama de esforço, e nesse caso o indivíduo ou o sujeito tem que se esforçar para conseguir a sua salvação, ou seja, é uma luta constante. Ele está nessa briga ferrenha para se encontrar, nesse caso daqui, com esse Deus no seu interior iluminado. Essas duas coisas, esse esforço que ele passa a ter de buscar a sua salvação, ligado exclusivamente com a graça divina. Ou seja, para ele ser predestinado, ele tem dois momentos importantes. O seu esforço constante todos os dias, em especial, motivado pela graça divina. Ou seja, a salvação do indivíduo se dá de duas formas. O seu esforço e a graça divina. E a gente não pode deixar de esquecer também como importante, quatro coisas importantes que a gente deve pensar dentro da filosofia patrística, que está inserida dentro da Idade Média. Nós temos o dualismo, a felicidade, o livre-arbítrio e o mal. Vamos imaginar. Dualismo. Nós sabemos que dentro do pensamento platônico existia o quê? O mundo sensível, que era essa nossa realidade aqui, e o mundo das ideias.
E Agostinho, bebendo dessa fonte, ele vai dividir esse mundo também de duas formas, só que ele divide a cidade de Deus e a cidade dos homens. Ou seja, a cidade dos homens seria essa que vive nessa luta constante, tá? Para vencer o pecado e encontrar a sua salvação, e vai encontrar na cidade de Deus a sua salvação. Então, ou seja, o homem começa dentro dessa briga constante entre o seu espírito e o seu corpo, brigando entre eles. E a gente não pode esquecer, porque dentro da filosofia medieval, em especial na Idade Média, dentro da concepção platônica, o que ele dizia para nós? Que o corpo era uma prisão da alma, ou seja, o homem precisa macerar esse corpo, precisa domar esse corpo. E a gente vê que nesse período existem muitas penitências, em que as pessoas fazem sacrifícios, fazem autoflagelação, porque ela tem que domar esse corpo, porque o importante é você salvar a sua alma. Por que é importante? Porque esse homem que vive dualismo, ele vai estar dentro da cidade dos homens, que é essa realidade muito parecida com o pensamento platônico do mundo sensível, e vai chegar num segundo momento, que é esse encontro lá no mundo das ideias, que é a cidade de Deus, que é esse encontro pessoal do homem com a sua salvação. Outro ponto que a gente vai destacar é que a felicidade, para Agostinho, dentro da concepção da filosofia patrística, só vai ser encontrada em Deus. Ou seja, o homem quer ser feliz, Deus é a resposta para todas as suas necessidades. Mas só que, imagine, se você está vivendo as dificuldades do dia a dia, as crises existenciais, e você busca a felicidade, e Agostinho apresenta para nós em Deus, então é uma percepção da tua realidade, nessas nuances tentar entender que Deus está agindo no teu cotidiano, porque Ele precisa encontrar, através desses nuances do dia a dia, a tua percepção, e nessa percepção você vai entender como é que a felicidade vai acontecendo. E a gente chega no terceiro momento, que é o livre-arbítrio. Só tem um problema, o teu livre-arbítrio ele pode te levar a uma coisa chamada pecado. Então Agostinho também, preocupado com essa dimensão que existia naquele período, e para entender o que leva o homem a pecar, ele apresenta para nós o livre-arbítrio como essa motivação, ou seja, o indivíduo, o próprio homem, escolhe e dessas suas escolhas tem suas consequências. E dessas escolhas, o pecado é aquela que leva à sua ressurreição ou à sua morte. Ou seja, o homem tem que tomar uma decisão pelo seu livre-arbítrio para encontrar, ao vencer esse pecado, e a partir daí ele encontrar a sua salvação. E outra coisa que é interessante, que era um questionamento que existia também na Idade Média, em especial falando da filosofia medieval, era a questão do mal. Agostinho diz que o mal nada mais é do que a ausência de Deus. Ou seja, quando o homem não tem essa presença divina próximo a ele, mas ele vai sendo tendencioso para o mal. Ou seja, é como se você tivesse em determinado local, você está conectado com o sagrado, com a luz, quanto mais você se afasta dessa luz, mas você vai tendo dificuldade de viver a possibilidade de fazer o bem. Ou seja, para ele, o mal nada mais é do que uma ausência de Deus, ou seja, quando o homem se afasta de Deus, ele acaba fazendo aquilo que o prejudica, nesse caso o mal. Então a gente percebe que Agostinho, ao apresentar para nós, através da filosofia patrística influenciada, nesse período da filosofia medieval, em que no primeiro momento as pessoas conhecem como filosofia naquele momento, a filosofia platônica, no nosso próximo encontro a gente vai perceber que você vai dar um grande salto, você vai sair daquela concepção que o homem é um homem que tem tudo de forma inata, ou seja, ele conhece as coisas, então ele só vai fazer, nesse caso, relembrar daquilo que ele já sabe. No nosso segundo momento, a gente vai perceber, na nossa próxima semana, que vai ser a nossa aula, vamos conhecer a figura de Tomás de Aquino. Mas, especial hoje, a gente percebe que Agostinho começa a mostrar para nós as possibilidades de você conhecer as coisas, de você entender o que está ao teu redor. E isso daí é interessante porque na filosofia medieval existe uma grande briga entre fé e razão. Como é que você vai conciliar duas coisas que são distintas, que têm formas de interpretar a realidade e você conciliar? Então, ele vai dizer o quê? Vamos imaginar, uma coisa que não se conseguia explicar naquele momento, na Idade Média, em especial, eram os milagres. Então, chega um momento em que a razão, através do seu pensar, das suas concepções, ela imagina uma possibilidade que pode ser até aqui. Passando disso, só a fé começa a responder. Então, o milagre que está inserido dentro da concepção da fé era um momento importante. Por isso que Agostinho diz que a razão
iluminada pela fé, nesse caso daí, ela começa a explicar e o cristianismo dá essa possibilidade, porque a gente lembra bem aqui da teoria da iluminação, é Deus dentro do interior do homem que ilumina, ou seja, quando o homem está invadido pelo sagrado, pelo divino, ele começa a utilizar a sua razão para explicar as coisas. Naquele momento era difícil, porque existiam alguns conflitos, em especial sobre a figura de Jesus Cristo, porque tinha um problema. O problema era esse: se Jesus era homem ou se ele era Deus, ou era uma pessoa para cada lado. Vamos imaginar você agora que comece a pensar. Você tem a figura de Jesus Cristo, que é importante nesse período, principalmente, e existia uma discussão para tentar entender se ele era divino ou se ele era humano. Se ele só fosse humano, ou se ele só fosse divino, aí tinha um probleminha para ser explicado aí. Por isso que existia o conflito entre fé e razão. Vamos imaginar, se Jesus só fosse homem e não fosse Deus, então aquele homem que passou na história, o Jesus Cristo, ele praticamente não poderia ser considerado Deus, e aí tinha um problema. Então tudo aquilo que foi apresentado para nós nada mais é do que historietas. Agora, se ele só fosse divino, então como é que algumas atitudes que ele tinha, por exemplo, quando nasceu, conviveu com as pessoas, entendeu a realidade, e a briga era essa: como é que eu vou conciliar o humano e o divino? Por isso que a fé iluminada pela razão, nesse caso que era Deus, ele começou a entender que Jesus era humano e divino. Aí a pergunta fundamental para nós é essa: quem é que morre na cruz? É um homem ou é um Deus? Porque se Deus morresse, isso daí era inconcebível, porque a divindade não pode morrer, Deus não pode morrer. E Agostinho mostra para nós que, naquele momento, esse encontro entre o humano e o divino se encontra naquela cruz e ambos fazem o seu papel, porque senão não teria sentido a ressurreição. Porque São Paulo, nas suas cartas, vai dizer o que para nós? Se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria o que? A nossa fé. E essa fé, a partir de agora iluminada por Deus, e nesse caso a razão, ele começa a entender tudo aquilo que está acontecendo, em especial naquele período da Idade Média, em especial em que nós temos aqui a figura de Santo Agostinho como esse que tenta apresentar para nós justificativas de conciliar entre fé e razão, mas não podemos esquecer que ele está influenciado por quem? Pelo pensamento platônico, ou seja, ele bebe da fonte platônica. O que ele vai fazer? Ele cristianiza esse pensamento platônico em todas as suas concepções. E a partir dessa cristianização desse pensamento platônico, ele é influenciado, principalmente no primeiro momento da Idade Média, existe uma grande contribuição desse pensamento e as pessoas são influenciadas. E é interessante que, quando não se tem o conhecimento aristotélico, então a gente vai entender umas coisas naquele momento, porque existia pessoas que faziam penitência para tentar conseguir a sua salvação. Porque na concepção deles, o nosso corpo físico, material, ele era aquele que prejudicava o homem de encontrar a sua salvação. E o que ele precisava fazer? Ele precisava domar esse corpo, macerar. E é interessante que existia uma expressão naquele período que chamava o corpo de jumento. Por que chamava o corpo de jumento? Porque quando você quer direcionar esse animal, você usa chicote, você tem algumas coisas que direcionam esse animal para uma direção. E o corpo tinha que ser, naquele período, feito da mesma forma. E isso é influenciado pelo pensamento platônico, que dizia que o corpo era a prisão da alma. Então, se o corpo aprisiona a alma e essa alma precisa se encontrar de novo, nesse caso aqui, na cidade de Deus, a sua salvação, então ele precisa ser controlado e até domado. Então a gente percebe que na Idade Média acontece esses nuances aí, esses questionamentos, e eles são bastante ferrenhos e fortes, porque nós sabemos que nesse período da Idade Média nós temos a igreja cristã hegemônica, ou seja, no pensamento, nas ideias, tudo tinha influência dessa igreja católica nesse período. Por isso que esse conflito entre fé e razão, ele dura até hoje, porque tem situações em que a razão, em determinado momento ela chega, nesse caso a gente pode imaginar como ciência, e nós temos a fé que vai justificar que está para além dessa realidade. Por isso que Agostinho, bebendo da fonte platônica, ele faz a concepção. Lembra que a gente falava de Platão nas aulas passadas? Do mundo sensível, que é essa nossa realidade bem aqui, que é o mundo da aparência ou o mundo da mentira, e existia o mundo das ideias, que era o mundo original, que ali se encontrava tudo.
Era isso que Agostinho trazia também dentro do seu pensamento, em especial, caminhando na filosofia medieval, essa concepção. Existe esse mundo que ele chamava o mundo do pecado, que é essa realidade que nós convivemos aqui, mas eu preciso encontrar o mundo da salvação, que está na cidade de Deus, e isso daí vai se dar de forma constante. Só que, para mim encontrar isso daí, eu não posso esquecer que existe a chamada de predestinação. São duas coisas fundamentais que a gente não deve esquecer. É que através do meu esforço contínuo, da minha busca, da minha luta e da graça divina, eu vou encontrar a minha salvação. Ou seja, o homem precisa ter esse esforço. Só tem um problema. Esse esforço desse homem, motivado pelo livre-arbítrio, ele decide que caminho ele quer seguir ou que caminho ele quer tomar. Porque através do livre-arbítrio, Agostinho vai dizer o quê? Que é a causa de pecado. Então, o homem é aquele ser que é dotado do livre-arbítrio, que ele toma as suas decisões, ele decide para que caminho ele quer seguir, porque vai chegar no outro momento que ele fala a questão do mal, porque existe uma pergunta fundamental. Se o mal existe, quem criou esse mal? Vamos imaginar agora. Se existe o mal no mundo, quem é o Criador? Vamos começar a ver como é interessante isso daí. Se esse mal existe, alguém criou esse mal. Aí pergunta fundamental é, será que Deus criou o mal? E aí, será que Deus criou ou não criou o mal? Alguém vai dizer que sim, alguém vai dizer que não, alguém vai dizer que isso não é possibilidade. Aí que Agostinho entra com a novidade. Porque o que ele vai dizer para nós? O mal, através desse livre-arbítrio, que é uma escolha que gera o pecado. Se gera o pecado, o mal vai acontecer por quê? Porque o homem se afasta de Deus. Ou seja, quanto mais longe de Deus, mais longe da graça divina. Lembra das duas coisas importantes para a predestinação? O esforço seu, nosso e a graça divina. Então, se o mal existe é porque o homem, através do seu livre-arbítrio, ele se aproxima do pecado e ele se afasta da graça divina e isso impede de encontrar a sua salvação. Então, essa luta é constante entre eles dois. Então, eles começam a brigar, a dividir esse espaço. Então, no primeiro momento, nós temos a filosofia agostina como o pensamento principal na filosofia medieval. Só com o tempo depois, quando surgir o nosso amigo Tomás de Aquino, que vai beber da fonte aristotélica, que a gente vai entender. Então, é importante, galera, a gente não pode esquecer esses 4 momentos importantes. Esse dualismo, onde existe uma cidade de Deus e uma cidade dos homens. Muito parecida com a ideia platônica de mundo das ideias, que é Deus, e o mundo sensível, que é os homens. Não podemos esquecer que para o homem ser feliz, só vai encontrar felicidade aonde? Em Deus. O livre-arbítrio, que gerou o quê? O pecado. E por último, esse mal, que é essa ausência de Deus. Então, livre-arbítrio e mal estão praticamente conectados, porque quando o homem decide por si só, gerando pecado, nesse caso gera o mal. Por que vai gerar o mal? Porque ele está se afastando do sagrado. Então, valeu, galera. Vamos começar a fazer uma reflexão sobre isso daí. A gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, galera.